Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Lúcia Franco. E eu sou Gislaine Valgas e hoje nós vamos falar como que os e-mails podem lhe ajudar a ter locações de imóveis seguras e tranquilas. E a gente começa com uma pergunta, será que você sabe realmente enviar os e-mails tanto para inquilino quanto para proprietário? É meio estranho até, né, essa pergunta, mas é importante o questionamento dessa situação. Porque a maioria das pessoas pensa, Lúcia, que quando tu vai enviar um e-mail, é só simplesmente pegar lá e apertar um botãozinho. Colocar, escrever lá, fulano, isso aconteceu, não e apertar um botãozinho. Não é bem assim, não é bem assim não. Vamos lá. A Lúcia pode falar de carteirinha quando houve essa mudança na forma de encaminhar os e-mails também, todo o reflexo que a gente sentiu dentro da empresa. Sim. Houve uma grande mudança, né? Houve uma grande mudança mediante como saber elaborar o e-mail, né? E daqueles outros e-mails anteriormente, que era simplesmente só fazer lá e apertar o e mandava, enviava. E daí gerava uma confusão terrível, né? E dava muito disse-me-disse, se perdia a paciência, porque daí o sangue fervia, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? E mais o envolvimento do tempo, como se perdia tempo com isso lá, tá dentro desse disse-me-disse, né? Porque depois que a coisa é feita, né? A mágoa é jogada, daí aí cria aquela... fica tudo mais áspero, né? Cria uma aspereza, que se diz? Uma aspereza, né? Acho que o verbo tá certo dentro disso. Então, aí dá aquele choque, né? Aí parece que tu tais assim, uma coisa que tem que tomar muito cuidado depois com as próximas palavras, realmente. Até porque assim, uma coisa com relação aos e-mails que a gente precisa ficar atento, é que assim, depois que tu enviou, tu não tem mais como voltar atrás. Enviou o e-mail, aquela pessoa vai ler o e-mail e aí acabou. Então, mais vale tu pensar antes de enviar. Bem pensadinho, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, não é o que se fala, mas é como se fala. E aí, aqui entra também na questão do e-mail, que não é o que se escreve, mas é como se escreve. É como que aquilo ali está sendo passado para as pessoas. Isso é como, assim, nós no nosso dia a dia, né? No próprio lar da gente, né? No nosso dia a dia. Lá é mais de uma cabeça pensar, né? Da qual onde uma família faz parte, marido, esposa, filhos, né? Mas eu e meu esposo do que ele na hora de tomar um banho. De simplesmente pegar aquela toalha e largar, né? Largar aquela toalha, se secar e depois largar aquela toalha. Não estender aquela toalha em cima do box para aquela toalha, né? Secar. Ou então talvez jogar, ou então a toalha em cima da cama, que começa a umedecer também aquela roupa de cama, ou então até mesmo no chão, né? Então, fica melhor, né? Fica melhor eu chegar para o meu esposo e dizer assim: querido, eu acredito que você tenha deixado cair a toalha no chão, né? Então, é uma forma agradável de você falar, né? Do que você dizer assim: ô, animal, você jogou a toalha lá no chão ou jogou em cima da roupa de cama, não é? É muito mais agressivo, né? Então, a delicadeza é melhor, né? É aquela máxima que eu sempre falo, não é o que se fala, mas o como se fala. Como se fala. Então, uma coisa que a gente deixou bem claro aqui com o pessoal, com a equipe de trabalho, é que a gente tem que procurar sempre registrar tudo por e-mail, né? Isso. Então,
Uma das coisas do e-mail que tem que ficar claro, primeiro ponto, é o objetivo daquele e-mail. Sim, sem dúvida. Não adianta tu querer enviar um e-mail que ele não vai cumprir o teu objetivo. Se o teu objetivo é passar uma informação, seja ela com relação a uma manutenção, ou seja ela com relação a alguma orientação para alguém dos teus clientes, seja da parte do inquilino ou da parte do proprietário, esse e-mail ele tem que cumprir aquele objetivo. E o objetivo pode variar, pode ser às vezes até para a gente finalizar uma bola de neve que começa numa discussão. Sim. Então, o primeiro ponto a prestar atenção é o objetivo do e-mail. Se a gente vê que o e-mail, da forma como ele está escrito, ele não está cumprindo o objetivo dele, ele vai chegar naquela pessoa. E voltando aqui também, ó, o foco no e-mail é sempre a pessoa que vai receber a informação. Sim. Porque mesmo que ele seja uma comunicação online, uma comunicação que não é presencial, ela vai ter o locutor, que é aquela pessoa que está passando a informação, e ele vai ter o receptor, que é aquela pessoa que está recebendo a informação. Então, não adianta o locutor falar alguma coisa se o receptor não entender. Então, dentro de uma linguagem de algumas filosofias, né, se aprende que quando dói mais para a pessoa que está recebendo do que aquela que está emitindo, né? Então, por mais áspero que a pessoa está emitindo aquilo ali, a que está recebendo está cortando, né? Conforme o teor da força que tem aquilo ali, ele machuca, ele fere, né? E dependendo da situação, dependendo do estado que a pessoa se encontra no momento, ela pode até levar para outro caminho. Sim. A gente teve um exemplo que faz algum tempo, que a gente estava querendo ajudar o inquilino, né? A gente passou um e-mail com as informações a respeito da ajuda e ele nos respondeu aquele e-mail batendo praticamente, não era pessoalmente, mas era como se ele estivesse batendo na gente. Dando de chicote. Dando de chicote. A Lúcia, quando leu o e-mail dele, ficou possessa. Aí eu disse assim, não, Lúcia, calma. Respira fundo. Respira, vamos esperar a poeira baixar, depois a gente responde. Por quê? Porque aí a gente vai trazer a razão para a coisa, Isso. vai começar a pensar, olhar o lado do inquilino e tentar reverter a situação. Trazer realmente, fazer com que ele veja que a gente está querendo ajudar ele e não, a gente não é inimigo. Olha que foi complicado. Eu tive que cheirar muita flor e soprar a vela, né? Respirar fundo. Porque às vezes as coisas vêm cortando, né? Vem cortando isso e dependendo da energia, o momento que a gente está ali, se tu não tens um conhecimento para te controlar, aquilo vai vir e tu vai responder na mesma altura. E daí isso também pode virar assim um grande transtorno, né? Nessa parte da locação de imóveis aí. Né? Sim. Então assim, dois pontos principais para a gente prestar atenção nessa questão do e-mail é o objetivo do e-mail. Isso. E a informação como está sendo passada, né? Uma coisa também que eu observei, porque a gente sempre pede para as meninas, né, que trabalham aqui com a gente na locação, para elas deixarem tudo registrado. E aí, nesse intuito de deixar tudo registrado, as pessoas podem querer contar historinha, né? Que foi uma coisa que eu corrigi recentemente, essa questão de contar historinha. Por quê? Porque a gente tem que focar no objetivo do e-mail. Até tem um exemplo que eu quero ler para vocês, para que a gente possa entender melhor essa questão do contar historinha. Né? A gente teve um caso, por conta de alguns ventos, né, que aconteceram na cidade. Não foi ainda a questão das cheias, mas logo em seguida do vento veio as cheias. Então, assim, teve um problema no imóvel, que era um problema
estrutural de responsabilidade do proprietário, só que como logo em seguida teve a questão das cheias, que a gente já comentou em outros vídeos aqui em Tubarão, o reparo que era para ser realizado não foi possível ser realizado. Então, como as meninas estão acostumadas que tem que deixar tudo isso registrado, foi feito um e-mail, daí falando a respeito do reparo que seria realizado com base em toda a parte de chuvas que já tinha passado, só que aí ele ficou em formato de uma historinha, aonde foi corrigida essa questão da historinha, porque apesar da gente querer deixar tudo registrado, a gente não pode fazer com que essa informação ela se torne uma informação chata, maçante. Então, o objetivo não é contar a historinha, o objetivo do e-mail nesse caso, nesse exemplo, seria o reparo, realizar o reparo, e aí, obviamente, teria essa historinha para deixar registrado. Só que ela não pode ser escrita em forma de historinha. Por quê? Porque a gente precisa cumprir o objetivo do e-mail. O objetivo, nesse caso, é o reparo a ser realizado. Então, eu vou ler aqui como ele estava antes e como ele ficou depois, para que vocês tenham uma noção disso que eu estou falando, tá? As mudanças são pequenas, são mudanças sutis, né? Mas é só para ficar mais fácil da gente entender essa questão da informação. Que uma palavra, duas faz grande diferença, né? Faz grande diferença. Então, assim, boa tarde, fulano, eu não vou ler, obviamente, o nome da pessoa, tudo bem? Conforme minha conversa telefônica com, aí era outra pessoa, dia 28/4/2022, recebemos as fotos via WhatsApp que estão em anexo, referente ao forro que cedeu dia 28/4/2022. Acompanhe e olha só a historinha. O profissional indicado pela proprietária passou no local dia 29/4/2022 para verificar o que devia ser feito. Estava agendado o reparo para quarta-feira, dia 4/5/2022. Porém, como teve as questões da chuva e alagamentos aqui da cidade de Tubarão, foi desmarcado e assim que a empresa retornasse, eles entrariam em contato. Hoje eles entraram em contato e nos passaram que eles estarão realizando o serviço entre amanhã, 12/5/2022, e sexta-feira, 13/5/2022. Dessa forma, solicitaram para retirar os itens que estão ali embaixo do forro para que eles consigam executar o reparo. Aí vocês vão perguntar, tá, mas tem alguma coisa errada nesse e-mail? Não, não tem nada errado. Ele tá certinho, porém ele pode ser melhorado. Por quê? Porque ele tá ali contando uma historinha. Qual é o objetivo principal desse e-mail? É falar sobre o reparo que tem que ser realizado e que esse reparo vai ser realizado entre tal dia e tal dia, né? Que foi a última informação que apareceu no e-mail. Primeiro veio a historinha. Então, como ele já é um e-mail relativamente grande, né? Ele se torna também cansativo. Para a pessoa que está lendo. E quando é cansativo, se torna chato também. E aí a pessoa que está lendo, ela vai ficar assim, pô, mas o que ela quer e tal. E aí a informação que chega por último, ela talvez não seja interpretada de forma clara e a pessoa talvez nem entenda o que deve ser feito. Então, quais foram os ajustes que foram feitos? Boa tarde, fulano, tudo bem? Tendo em vista os acontecimentos do dia 28/4/2022, fotos recebidas via WhatsApp em anexo, que resultaram na queda de parte do forro de PVC, será necessário realizar o reparo pelos profissionais indicados pela proprietária. Observe que aqui no começo já se fala do reparo, que é o objetivo primordial do e-mail. Infelizmente, devido às fortes chuvas que caíram na região e alagamentos aqui na cidade de Tubarão, não foi possível que o reparo fosse realizado na quarta-feira, dia 4/5/2022, conforme havia sido agendado pelo profissional após ter passado no local dia 29/4/2022.
e analisado a situação. Observa que aqui ele já entra aquela historinha do e-mail anterior, só que ele não está em formato de historinha. Ele está em formato de observação. O reparo teria que ser sido feito, não foi feito por conta de um motivo que aconteceu. Hoje, eles nos passaram que vão realizar o serviço entre amanhã, 12 de 5 de 2022, e sexta-feira, 13 de 5 de 2022. E, por este motivo, será necessário retirar os itens que estão embaixo do forro danificado. E aqui ele finaliza cumprindo o objetivo, que é pedir para que eles retirem as coisas que estão embaixo do forro, para que o profissional possa ir lá e realizar o reparo. Né? Então, eu acredito que ficou fácil de visualizar, não sei, para mim se torna muito fácil, porque eu uso isso no dia a dia, né? Para a Lúcia também, que ela já está mais acostumada. Que daí está focando realmente o objetivo, o porquê que estamos passando esse e-mail, né? O objetivo da coisa em si para ser resolvida, né? E acontece o registro, que era o objetivo que a menina queria de registrar. Só que na hora inicial, quando ela registrou em forma de historinha. Então aí essa historinha acaba tirando o foco do objetivo principal. Do e-mail. Do objetivo principal. Então, claro, sem dúvida ficou muito melhor, né? Muito melhor, né? Uma coisa que tem que ser observada é que assim, a informação é a mesma. Se vocês forem observar os e-mails, tudo que tem num, tem no outro. Ele é muito próximo, a informação é a mesma. Porém, a forma como ela está escrita está diferente e a interpretação da pessoa que vai receber esse e-mail também é completamente diferente. Porque nesta hora também é muito importante o foco, o objetivo principal, atingir da onde está saindo o e-mail e de quem está recebendo, de atingir lá o objetivo principal para que as informações e as interpretações sejam iguais, né? Na verdade. Sim, até para eles não acharem que a gente está fazendo pouco caso. Isso. E tá falando muita coisa, enchendo linguiça, né? Porque tem muito disso também. Sim, tem. Falou e não falou nada. Isso. Porque às vezes a gente vê, né, empresas que às vezes eles passam e-mail e a gente, na verdade, a gente não sabe qual é o objetivo, o que eles querem apresentar, né? Então, não só dentro do ramo imobiliário eu vejo isso, né? Mas outros e-mails também que nós às vezes recebemos de outras empresas, até mesmo na parte de vendas ou na parte de marketing, alguma coisa assim, e que aquilo perde totalmente o objetivo principal, né? Então, a forma como é elaborado esse e-mail é muito importante aí para que a gente consiga também, né, realizar aí a administração da carteira de locação com tranquilidade e segurança. Tranquilidade e segurança. Essa questão do e-mail... nosso dia a dia. Porque a gente não perde tempo. Sim, né? É mais um alerta para tudo isso que a gente vem falando, né? Porque a pessoa não pode dizer também, chegar e soltando os cachorros talvez nos seus colaboradores, dizendo assim, porque tu não sabe enviar um e-mail. Porque na verdade existem coisas por trás desse e-mail. Então tem todo um conhecimento, né, da forma como a pessoa vai interpretar. E também, assim, é aquilo que eu falei, o foco é quem está recebendo, não é quem está enviando o e-mail. Quem está enviando o e-mail sabe aquela informação de cor e salteado, mas quem está recebendo talvez interprete de forma diferente. Isso. Outro exemplo que eu trouxe aqui também, e aí nesse exemplo aqui é uma outra situação. O que acontece? Só para vocês também entenderem a diferença de informação. Nesse outro exemplo aqui, o que aconteceu foi que a gente teve a visita de um interessado no imóvel.
E aí, na hora que a gente foi fechar o contrato, foi feita toda a análise de ficha e tudo, e foi aprovado. Só que era um imóvel que também estava à venda. E aí a gente sabe que o imóvel que está à venda, ele, nessa questão da alocação, ele tem alguns pontos Sim. que acabam prejudicando de um lado e ajudando de outro, né, Luciana? Sim, sim. Porque às vezes acontece lá que o proprietário né, quer colocar o imóvel, ele tem o imóvel dele e ele tanto quer vender ou alugar. Porque, na verdade, se tu deixa o imóvel parado, por exemplo, apartamento. O apartamento sempre vai gerar aí condomínio, despesas mensais, né? Que é o condomínio, é IPTU, de qualquer forma, né? A taxa de lixo, a pessoa está gastando se o imóvel fica parado. E aí, então, e o proprietário, o foco maior é a venda, mas ele também não quer deixar de alugar o imóvel porque ele também tem essa despesa. Aí existe aí uma forma aí que nós profissionais da área, a gente tem que ter uma certa psicologia ao lidar com esse proprietário e comentar com ele, né? A parte lá que quando o inquilino entra no imóvel, claro, a lei a gente pode prever tudo, podemos prever em contrato, né? Às vezes ele sugere, coloca contrato que ele se vendeu, enfim, esse imóvel está à venda e que se vendendo este imóvel ele desocupa, que dá o prazo até 90 dias. Mas, né, aí eu pergunto, como é que o inquilino, o locatário, vai entrar dentro do imóvel, sabendo que esse imóvel está à venda, ele vai ter toda uma despesa de mudança, né? Ele vai ter uma despesa para entrar dentro daquele imóvel, né? Então, aí como é que o inquilino, tendo consciência que aquele imóvel está à venda, ele está sujeito, tendo toda essa despesa que ele vai gastar com mudança, às vezes ele se desfaz de alguns móveis, né? Para colocar outro móveis, que é o que vai ficar melhor naquela outra peça lá. E assim vai, né? O locatário sempre tem alguma despesa em relação a qualquer outra mudança que ele vai fazer, né? Então, aí como é que o locatário vai aceitar? Vai ter despesa e vai querer desocupar se esse imóvel ser vendido. Vamos dizer que ele entre no início do mês, e final do mês esse imóvel é vendido, ele vai ter 90 dias para desocupar? Não, né? É uma despesa que ele não está... Nesse ponto que a Lúcia levantou, é bom a gente lembrar sempre que o quê? A gente aqui, quando a gente administra, faz a alocação do imóvel, a gente não pode ver nem o lado só do proprietário e nem só do inquilino. Isso mesmo. Né? Do locatário e do locador. Tem que criar uma forma de um negócio que ele tem que ser bom para todo mundo. É aquilo que eu sempre falo também. É o ganha-ganha. Não adianta o proprietário ganhar e o inquilino perder, e também não adianta o inquilino ganhar e o proprietário perder. Tem que ser o ganha-ganha de todos os lados. Isso mesmo. Né? E aí, esse caso que eu trouxe, foi isso que a Lúcia comentou. O imóvel estava para alocação, estava também à venda. E naquela semana a gente teve 2 pessoas que visitaram o imóvel, uma interessada só na locação e a outra estava interessada na locação, porém, como a análise de ficha dela não passou, ela passou a se interessar pela compra do imóvel. Em adquirir, né? Isso. E aí a gente tinha esse outro caso que a análise de ficha passou. Só que aí, sabendo da posição do proprietário, a gente não podia deixar esse inquilino entrar lá nesse imóvel, sabendo que ele poderia entrar hoje e daqui a 90 dias ter que sair. É injusto? É injusto. Só que na hora que a gente comunicou isso pro inquilino, como é injusto? Por telefone, pro inquilino não, pro proprietário. Não, para aquele que estava querendo entrar no imóvel, que era o pretendente. Sim. Né? Na hora que a gente comunicou, ele ficou meio que resistente, no sentido de que, eu tô interessada num imóvel, porque o que a gente fez? Faltou eu falar isso. A gente sugeriu para ele um outro imóvel. Isso mesmo, do andar de cima, né? Isso, só que era de proprietário diferente,
mas é no mesmo edifício, então para ele seria vantajoso, que era um imóvel que a pessoa que estava alugando, ela estava desocupando, então quer dizer, a gente poderia, antes de divulgar, que na verdade hoje, ultimamente, acontece muito aqui, a gente nem chega a divulgar os imóveis. Sim. O inquilino saiu, já tem outro entrando. Já tem outra entrando, circula muito rápido. Então nesse caso foi isso, porque a gente sabia que tinha um inquilino desocupando, era um imóvel no mesmo edifício que ele tinha visto, que era o que estava liberado, disponível para locação, então a gente sugeriu que ele ficasse com outro. Por quê? Porque a análise de ficha dele já estava ok, só que na hora que a gente falou isso para ele, ele interpretou um pouco... Não desceu legal porque ele achou que a gente tivesse meio que indo contra ele, não querendo alugar o imóvel que ele queria. Então, como a gente tem essa ideia de também sempre deixar registrado, independente de ter essa reação dele ou não, a gente iria deixar isso registrado, né? Foi uma conversa por telefone. E aí a gente escreveu um e-mail. E na hora que a gente escreveu um e-mail, eu vou ler também como é que ele era inicialmente e como é que ele ficou depois, para vocês sentirem também a diferença. Boa tarde, fulano, tudo bem? Conforme passei por telefone ontem, dia 10/5/2022, o cadastro de vocês foi aprovado pelo jurídico. Os proprietários nos informaram que caso apareça um comprador e precisar morar no apartamento, será solicitada a desocupação do inquilino com o prazo de 90 dias. Sendo que neste caso, nossa orientação é sempre a respeitar o contrato de locação em vigência. E como tem uma cliente que visitou este imóvel e estão interessados na compra do imóvel, acreditamos que não seria justo alugar o imóvel com vocês agora, vocês se organizarem, realizarem toda a questão da mudança e posteriormente a cliente compre o imóvel e peça o apartamento. Pensando no melhor para vocês, pensamos em oferecer o apartamento tal deste mesmo edifício que está em processo final de desocupação e conseguiremos liberar o imóvel na próxima semana. Em relação ao aluguel do imóvel, conseguimos fazer o valor do aluguel tanto. Infelizmente, não conseguimos a mesma proposta do e-mail anterior, do apartamento tal, porque não são os mesmos proprietários e este apartamento possui garagem. Eu anulei aqui algumas informações, né, para preservar a privacidade. E agora eu vou ler como é que esse e-mail ficou depois que a gente fez uma repaginada nele, reorganizou as informações. Eu acredito que já deu para a gente ver mais ou menos o que era, que queria ser comunicado. Isso. Né? Só que a ideia é que a gente faça com que o cliente veja que a gente está fazendo o melhor por ele. Na verdade, a gente está pensando mais nele do que na gente. Então... E um resumo, né, Gi? Porque daí ele ficou muito longo, na verdade, também, né? A gente não conseguiu reduzir muito. Mas né? alguma coisa assim. Mas, assim, ele se tornou um pouco mais objetivo. Eu vou ler de novo. O 2 agora, né? Depois de repaginar. Boa tarde, fulano, tudo bem? Conforme passei por telefone ontem, dia 10/5/2022, o cadastro de vocês foi aprovado pelo jurídico. Os proprietários nos informaram que, caso apareça um comprador e este precise morar no apartamento, será solicitada a desocupação do inquilino, conforme permitido por lei, com o prazo de 90 dias. Nós sempre orientamos que o proprietário respeite o contrato de locação em vigência, mas, como neste caso ele está irredutível e tem uma cliente que visitou o imóvel e também ficou interessada na compra, nós acreditamos que não seria justo que vocês aluguem o imóvel agora e que em seguida passem por este transtorno, tendo que desocupar o imóvel após terem se organizado, realizado a mudança e estarem instalados no seu novo lar. Porque caso esta cliente feche a compra do imóvel em questão, ela vai, com certeza, pedir para que vocês desocupem o apartamento. Pensando em trazer sempre o melhor para vocês e garantir que vocês não passem por este transtorno,
nós pensamos que o apartamento tal, deste mesmo edifício, que está em processo final de desocupação, vai lhes atender melhor. E sabendo disso, nós já agilizamos as coisas internamente para que consigamos liberar este outro imóvel para vocês na próxima semana. Em relação ao valor do aluguel do apartamento tal, como é outro proprietário e neste caso o imóvel possui garagem, nós conseguimos fazer o valor de tal. Infelizmente não é possível manter a proposta do apartamento tal, que era o apartamento anterior, né? É aquilo que eu falei, a gente não mudou muito em questão de tamanho, a gente passou a mesma informação, né? Se for observar também, tudo que tem no e-mail tem no outro, porém a forma como a informação está sendo passada é completamente diferente. Sim. O objetivo, né? Aqui tem o objetivo. Nesse caso aqui, o nosso objetivo qual era? Era transmitir para o proponente, né, o interessado, que a gente estava buscando o melhor para ele. Que era o quê? A gente não queria fazer com que ele entrasse nesse imóvel e logo em seguida tivesse que sair. Para nós, colocando assim em termos de imobiliária, tanto faz ele entrar no imóvel ou ele entrar no outro, para nós vai dar a mesma coisa, não interessa, são imóveis iguais, então a gente vai fazer o contrato, ele vai entrar, vai morar e tal, pra gente é a mesma coisa. Porém, o que acontece? Sendo que a gente já sabia que tinha uma pessoa interessada na compra, e essa pessoa estava comprando para morar, não justificava a gente simplesmente fechar o negócio, que é aquilo que a gente sempre fala também. Nosso objetivo é ajudar o cliente, seja inquilino ou proprietário, a ele resolver o problema dele. No caso aqui, seria um inquilino. Qual seria o problema dele? Ele quer um lugar para morar, que vai ser o lar, que até foi usado ali no e-mail, vai ser um lar para ele. Isso mesmo. Né? Então, o nosso objetivo é fazer com que essa pessoa entre no imóvel e realmente tenha um lar. Então, nesse sentido, olhando a situação do inquilino, apesar de a gente poder ser mal visto, digamos assim, por estar oferecendo um imóvel que não é o imóvel que a pessoa visitou, a gente está fazendo isso para ajudar ele, para colocar ele na melhor situação. Isso, essa é a nossa intenção, mas no primeiro impacto que ele recebeu, essa pessoa recebeu, ele achou que nós estávamos de má fé, né? Não, e muito pelo contrário, nós estávamos, a gente achou e acha injusto o inquilino, a gente colocar o inquilino lá dentro e daqui a pouco ter que esse inquilino desocupar. Aí não faz sentido, né? Porque geralmente um contrato de locação, o bom, né, o contrato de locação deve, pelo menos, ficar 1 ano lá a pessoa, né? E não a qualquer hora e aí, ter assim, que desocupar este imóvel. E aí, assim, essa conversa ela já tinha acontecido por telefone e ela, obviamente, ela seria registrada por e-mail. Então, como a gente já sabe que a gente vai registrar a conversa por e-mail, por que não registrar ela de forma que a gente consiga fazer com que a pessoa veja isso que a gente está vendo? Porque, a princípio, ela não estava conseguindo ver o que a gente já estava vendo. E a partir desse e-mail, ela já deu razão para o que a gente estava falando. Sim. Foram pequenas palavras lá mudadas, né? Mas daí a opinião dela já modificou em relação a isso. Sim, porque ela viu então, que a gente... Isso foi muito interessante, essas palavras são muito interessantes nessa hora da colocação lá da escrita deste e-mail, né? Porque numa dessas pessoas, os clientes, eles, tanto o proprietário quanto o inquilino, se eles recebem essas notícias, esses e-mails que não tem um objetivo principal lá para ser atingido aquele objetivo principal, eles vão interpretar da forma do entendimento deles. E isso gera uma negatividade em cima do profissional, do corretor de imóveis ou da imobiliária lá que está administrando esse imóvel. Sim. Né? Às vezes ele até pode ter o objetivo
Só que às vezes ele está muito focado no objetivo também. Sim. Isso é um outro problema agravante, porque principalmente em casos de manutenção. A manutenção é de responsabilidade do inquilino e pronto. Simplesmente joga lá a responsabilidade do inquilino. O e-mail cumpre o objetivo. O objetivo é informar que é a manutenção do inquilino. Só que como é que tu vai informar isso de forma que ele entenda e que ele saiba que aquilo que tu estás fazendo ali é para encontrar realmente o melhor caminho? Sim, o melhor caminho. Também outro exemplo que levou assim numa discussão muito grande, que a pessoa até usou tipo um desacato mesmo, né, para nós, para nossa empresa aqui, na forma como ela se expressou via o WhatsApp, através de um áudio, né, foi muito forte, né, então no primeiro impacto, assim, a gente teve e a gente sempre quis ajudar essa pessoa, no caso lá daquela multa, aí o inquilino entrou e quis desocupar o imóvel em menos de um ano, né? Aí tem a multa proporcional, né? E foi feito o e-mail, tudo por e-mail, registradinho, tudo certinho lá, escrita. Só que quando ele recebeu, ela não interpretou assim da forma que é da nossa, que ela não estava vendo que a gente estava ajudando ela, né? Porque por fim nós falamos com o proprietário e o proprietário acatou até não cobrar a multa total, né? E aí, assim, aqui a gente tem dois casos, foi citado dois casos, são casos simples, que servem também para a gente poder entender o porquê que eu sou tão contra a ideia de fazer e-mails padrões. Sim. Não dá, né? Não tem. Claro que existe, né, e-mail padrão, mas não para essa situação, né, Gi? Depende do contexto. Assim, e-mail padrão é porque que nesses casos, né, seja um caso de uma manutenção, seja um caso dessa negociação que foi uma entrada de um inquilino, ele não se encaixa no e-mail padrão. Ele não se encaixa no e-mail padrão Não dá. porque a gente tem que ter a visão daquela pessoa que está ali recebendo esse e-mail. Então, por mais que o caso seja parecido, é outra pessoa, é outro indivíduo que ele tem as suas particularidades e que ele merece ser tratado como uma pessoa diferente. Não tem como eu simplesmente dizer assim, o reparo vai ser feito, ou melhor, pegar e dizer... Vai ser feito o reparo igual daquele outro imóvel que não tem nada a ver com esse atual, né? Então não existe este e-mail padrão dessa manutenção, vamos dizer... no exemplo do forro. O exemplo do forro, ele pode acontecer a mesma coisa com vários imóveis. Sim. O forro pode ceder ali e dar o problema. Tanto forro de PVC, forro de gesso, forro de acartonar, forro de madeira, qualquer um pode dar problema. Sim, nesse caso é um forro de um galpão. De um estabelecimento comercial. Isso. Poderia ser um forro de um residencial, também poderia. Sim. Né? A abordagem já seria diferente. Poderia ser também, em questão de estabelecimento comercial, pode ser vários tipos de estabelecimento comercial. Sim. Pode ser sala comercial, pode ser galpão. Não, eu quero dizer assim, pode ser qualquer tipo de estabelecimento comercial de atividade diferente. Então, aquela atividade vai impactar também na forma como tu vai tratar o assunto, né? Porque se for um tipo de atividade da pessoa, tu vai tratar de uma forma. Se for um tipo de atividade, tu vai tratar de outra forma. Então, tudo isso depende. E quando é que o ideal é o e-mail padrão? E-mail padrão é quando tu tem certeza que aquele caso ali vai ser igual para todo mundo. Por exemplo, qual seria um caso que é igual para todo mundo? Envio de contrato. Envio de contrato não tem por que ter grande diferença. Sim. Vai ter uma particularidade ou outra? Sim. Pode ser que tenha, não sei, depende. Mas a grande maioria vai mínima, ser o quê? Né? Tu vai encaminhar o contrato para que a pessoa possa ler
tu vai encaminhar as orientações sobre aquele contrato. Ó, você tem que ler, você tem que imprimir tantas vias, você tem que passar, sei lá, no cartório, ou se for assinatura digital, você tem que assinar de forma digital. Vai ter ali as informações. Então, nesse caso, aplica-se um e-mail padrão. Por quê? Porque é simplesmente um passo a passo o que a pessoa tem que fazer. Agora, quando envolve relações humanas, quando envolve o lado humano da coisa, não tem como ser. Cada caso é um caso. Porque tu tens que ter esse feeling, esse discernimento para interpretar as relações humanas e associar, no caso, o que a lei diz, o que é de responsabilidade de cada um. É reparo, mas é um valor maior, ou é um valor pequeno. E aí tu vai ter que ter esse discernimento para unir as duas coisas. Sim, relações humanas e técnica. E técnica, isso mesmo. E também para nós profissionais aí do ramo imobiliário, que administra a parte de locação de imóveis. A Lúcia tá com frio, olha ali, ela tá até puxando a bola. É porque na nossa região já começou a esfriar bastante, eu tô com um pouquinho de dor de garganta hoje e dor de ouvido, no lado esquerdo. Então, assim, hoje eu tossi muito também, eu tô quase com a garganta meio arranhadinha. Desculpa. Mas assim, nós profissionais da área, nós também temos que ficar atento a essas tipos de informações, né? E também para que as coisas não venham para nós, né? Mesmo que as pessoas elas interpretem da forma delas e que daí você tem que ter um pouquinho de paciência, né? Entender um pouquinho de relações humanas, buscar um pouco de psicologia, porque nós da área de locação, que somos autônomos, nós recebemos aí informações ou então discussões, né? A gente é o alvo para tudo isso, né? Eu sempre digo que nós, os corretores e administradores, nós somos o alvo, tanto do alvo do proprietário como o alvo do inquilino, né? Se não tomar os cuidados devidos. Se não tomar os cuidados devidos, né, para diminuir isso cada vez mais, aí você não vai ter saúde, né? O corretor não vai ter saúde por muito tempo, porque tudo isso, por mais que você busque assim sabedoria, né, no seu dia a dia e amor, mas só que você também tem que ver o lado de cada um deles, né? Então a gente tem que ter essa psicologia para lidar com essas pessoas, porque as pessoas elas cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua interpretação. Então é preciso estar bem informado, né? É preciso estar bem atento para esses e-mails, orientação e buscando, né, esses meios de informações para que a gente possa aí no nosso dia a dia ter essa segurança. Para a gente trazer cada vez mais a segurança e a tranquilidade para dentro da nossa empresa, juntamente com os nossos colaboradores, né? E tornar o dia cada vez o dia mais harmonioso, mais alegre possível aí dentro da nossa empresa. Outra coisa muito importante também com relação às escritas do e-mail, que deve ser prestada atenção, é a dupla interpretação. Por quê? Dependendo do que tu escreve ali naquele e-mail, ele pode abrir margem para um tipo de interpretação, como também para outro tipo de interpretação. E aí a gente fica nas mãos da pessoa que está lendo. Se a pessoa que está lendo for entender de uma das duas formas, e aí o que tu vai fazer? Então, quando a gente escreve um e-mail e vê que esse e-mail ele está abrindo margem para uma dupla interpretação, já tem que parar, ler e pensar e reescrever aquele e-mail. Não dá para enviar da forma como ele estiver, porque é aquilo que eu falei lá no início.
O e-mail, depois que tu envia, não tem mais como voltar para trás. Já foi. Já era, né? Já era. Então, é preciso ter muito cuidado nessa hora. É isso aí, então, Gê? Acho que sim, acho que... Não sei se tem mais coisa para falar, acho que não. Se tiver mais alguma coisa que, de repente, a gente tenha esquecido de comentar, deixa aí no comentário. Comente. Se você tiver dúvida, faça a sua pergunta, né? E se você tiver sugestões também, né? Sugestões de temas também. De temas aí, né? Se você quer sugerir, né? Porque a gente tira esses temas... está aberta aqui para... porque a gente tira esses temas do nosso dia a dia, né? Isso. Então acontece uma coisinha aqui, a gente, uma coisa legal pra gente passando para as pessoas, né? No nosso dia a dia, porque a intenção desses vídeos realmente é colocar aí a vida do corretor de imóveis, que trabalha com locação de imóveis, e na prática, como é que funciona aí, onde nós temos a lei, né, que é a lei do inquilinato, juntamente lá tem algumas situações também junto com o Código Civil, e também como é que funciona isso na prática, no dia a dia, né? E mudar o olhar também desses corretores que às vezes falam, eu não trabalho com locação de imóveis porque é só incomodação. Isso. Se a locação de imóveis é só incomodação, sinto muito, sou obrigada a lhe informar, você não sabe trabalhar com locação de imóveis. Você não está trabalhando corretamente com locação de imóveis. Então tem que fazer uma reflexão e ver o que pode ser mudado. Então deixa aqui, né, esse seu questionamento, se você tem dúvida, como é que vocês estão agindo, se você está passando por isso. Envie aí um comentário para nós, que nós estamos pronta para ajudar, para a gente poder manter aí um novo olhar para a alocação de imóveis neste Brasil afora. Muito obrigada. Muito obrigada. Namastê. Até o próximo vídeo.